Qualquer pessoa pode ser árbitro. E o árbitro é uma figura importantíssima, claro, na arbitragem. Por quê? Porque é ele que vai desenvolver o processo, é ele que vai ditar o processamento daquela questão, é ele que vai julgar. Então, ao invés de existir um juiz, existe um árbitro. Ao invés de existir o juiz, existe um árbitro. Só que não tem um Estado. Só que é absolutamente privado. É totalmente privado. Tá certo? Isso é muito bom que a gente entenda. Tá bom? Então, olha, a arbitragem é fruto sempre da opção das partes. Tá certo? E lá eu vou me deparar com a figura de um árbitro. Tá entendido isso? Bom, qualquer tipo de conflito pode ser apresentado na arbitragem? A princípio, sim. Desde que, não é, obedeçam aqueles requisitos que nós vimos agora há pouco, em princípio, sim. É claro que questões criminais, penais não. Penais não, matérias cíveis. Mas desde que as pessoas sejam capazes, e não envolvendo aí, evidentemente, direitos indisponíveis, não tem problema. Você pode submetê-los realmente à arbitragem. Entendido? Pois bem. Bena, a arbitragem é fruto da vontade das partes. Até aqui eu entendi. Mas que código, que lei, que código eu utilizo dentro da arbitragem? Como é que funciona isso? Então, a arbitragem, ela tem procedimento próprio. A arbitragem tem o próprio procedimento. E olha que interessante, as partes podem escolher o procedimento que quiserem. As partes escolhem o procedimento. Não é estranho isso? Nós estamos acostumados com o processo imposto do Estado com relação às partes. Aqui, ao contrário, as partes escolhem o procedimento. Elas podem optar, pelo próprio procedimento. Por exemplo, elas podem optar se existirão audiências, não é? Os prazos podem ser estabelecidos pelas partes, os prazos, tá? Inclusive, olha o que eu vou falar agora, as partes podem escolher a legislação a ser aplicada. A legislação a ser aplicada. Eu posso escolher uma legislação de um outro estado, de um outro país? Posso. Inclusive, olha que interessante, as partes podem escolher outro país para ser sede da arbitragem. Eu posso escolher outro país para ser sede da arbitragem. Porque é livre convenção da arbitragem. Sempre essa livre convenção. Então, como é que as partes fazem para exercer esta opção? Tecnicamente, como é que isso é feito? Pois bem, a opção das partes na arbitragem, ela se revela através de um instituto chamado Convenção de Arbitragem. Através de um instituto chamado Convenção de Arbitragem. É isso mesmo, convenção. A convenção de arbitragem, nós vamos encontrar na convenção duas espécies de convenção. Vamos encontrar primeiro a cláusula compromissória e depois o compromisso arbitral. A cláusula compromissória é uma cláusula inserida num determinado contrato, onde as partes, antes mesmo de ocorrer o conflito, já escolhem a arbitragem. Então essa escolha é feita previamente. Comparando, e só para fins de comparação mesmo, não é comum nos contratos a indicação de uma cláusula de eleição de foro, não tem? Não tem cláusula de eleição de foro? As partes não podem eleger o foro? Pois bem, as partes podem escolher a arbitragem para solucionar um conflito. E nesta cláusula compromissória, eu quero que você preste atenção comigo, porque isso é muito interessante. Nesta cláusula compromissória, as partes já podem escolher a Câmara Arbitral, os árbitros, a forma de processamento, tudo isso na cláusula compromissória. Tudo já é escolhido previamente. Ok? Mas, Mena, você falou que existem duas formas de convenção, duas espécies? Sim. A outra espécie é o compromisso arbitral, como eu já disse.
E o que é o compromisso arbitral? O compromisso arbitral é um termo ajustado pelas partes após a ocorrência do conflito. Surgiu o conflito, as partes podem pactuar esse termo, que é o compromisso arbitral. Portanto, o compromisso arbitral ele é autônomo, no sentido que ele não está vinculado necessariamente a um contrato. Aí você pode me perguntar o seguinte, mas existindo a cláusula compromissória, há necessidade do compromisso arbitral? A resposta é, depende. A cláusula compromissória, ela pode ser cheia. Quando que ela é cheia? Ela é cheia quando as partes escolheram já os árbitros, a câmara arbitral e o processamento. Aí, nesse caso, de cláusula compromissória cheia, eu não preciso do compromisso arbitral. Agora, se não existir uma cláusula compromissória, ou se ela for vazia, vazia é aquela cláusula que as partes apenas expressam a vontade de solucionar o conflito pela arbitragem. Quer dizer, as partes não indicam câmara nem árbitros. Então, repetindo, se não existir cláusula compromissória, ou se ela for vazia, haverá necessidade do compromisso arbitral. Haverá necessidade do compromisso arbitral. Isto é, de uma forma ou de outra, há a necessidade dessa arbitragem ser devidamente formalizada. Mas, bem, eu não entendi uma coisa. Você está falando que as partes escolhem a câmara arbitral? As partes escolhem a câmara arbitral. Cada um escolhe de acordo com seus critérios. Que critérios poderiam ser esses? Primeiro, cada câmara arbitral possui um corpo de árbitros. Geralmente possui um corpo de árbitros. Então, como o árbitro não precisa necessariamente ter formação jurídica, muitas vezes as partes escolhem uma câmara arbitral que atua numa determinada área. Vamos imaginar que seja um problema envolvendo medicina. Eu vou escolher uma câmara arbitral, não é? Que tenha árbitros médicos. Veja que diferença. Se fosse o caso de promover uma ação judicial, o que o juiz teria que fazer? Nomear um perito, e esse perito seria médico. E o juiz iria proferir uma decisão com base nesse laudo pericial. Na arbitragem, não é assim. Na arbitragem, o árbitro já é médico. Ele já conhece a matéria. E ele mesmo resolve o conflito. É claro que toda a câmara arbitral deve ter um bom amparo jurídico. Claro que sim. Claro que sim. Mas o árbitro não precisa ser médico. Não é? Outras questões, eu vou analisar quem são os árbitros. Esse aqui é bom, esse fulano aqui é interessante. Não é? Grandes juristas do Brasil hoje são árbitros. Grandes juristas do Brasil hoje são árbitros. São árbitros. Tá? Então as partes escolhem. Um dos critérios é esse, corpo de árbitros. Outro critério, muitas vezes, é o local onde está sediada aquela câmara arbitral. E outro critério envolve os valores. Né? Porque, claro, o processo arbitral, muitas vezes, é mais caro que um processo judicial. Em compensação, é muito mais eficiente. Em compensação, é muito mais rápido. É muito mais rápido. Então, tem muitas vantagens. Tem muitas vantagens mesmo. Um ponto importante, né, dentro da arbitragem, um ponto fundamental dentro da arbitragem, tá, é a questão da publicidade. Claro que o processo arbitral, ele é público. Mas as partes podem pactuar, por exemplo, o segredo de justiça. As partes podem pactuar cláusula de confidencialidade, o que protege o processo muitas vezes. O que protege. Isso não é divulgado amplamente pela imprensa, não tem aquela influência do juiz, tá? Fica um pouco mais fechado, o que agrada muito. Então aí você vai falar para mim o seguinte, então quer dizer que a arbitragem só funciona para grandes casos? Só funciona para casos complexos? A resposta é não. Ela funciona também para esses casos e funciona muito bem. Geralmente, os conflitos envolvendo o direito internacional, os conflitos comerciais envolvendo direito internacional, são dirimidos pela arbitragem. Mas isso não quer dizer
Isso não quer dizer, em hipótese alguma, que nós não possamos